Abra a Bíblia aí, queridos, no livro de Lucas, capítulo 24, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Enquanto você vai abrindo, Deus abençoe o coral, ricamente, que possamos ter mais momentos desses, e que vocês sejam assim agraciados pelo Senhor. Estamos aí trabalhando pelo retiro de casais. Quantos aqui são inscritos? Glória a Deus. Vai ser algo assim tremendo e maravilhoso. Nós estamos nessa expectativa, como todos os anos Deus tem nos surpreendido. E de repente você tem alguém ainda, pastor, tem uma família, tem um casal, tem um amigo. Há possibilidade ainda, queridos. Nós estamos fazendo esse ano no SESC. O tema é Laboratório de Vida. E o SESC nós temos uma oportunidade grande, porque é um local amplo, então tem vagas ainda. Amém? Dos que estão aqui conosco, alguém aqui essa campanha Casa de Paz está sendo feita na sua casa? Levante a mão aí bem alto para a gente ver. Glória a Deus, tem bastante gente aí, hein? Muito bom, Deus abençoe vocês, tá bom? Aí, ó. Jorge, Deus abençoe. Nós estamos fazendo essa campanha e Deus nos agraciou, nos presenteou com 4 casas. Tem duas na quarta-feira e 2 na quinta-feira. E alguns estão aqui conosco, como o Jorge que está ali. Deus abençoe. Vamos lá, então, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, 2 dos discípulos, distante de Jerusalém, 60 estádios, que é aproximadamente aí uns 12 quilômetros, iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos, eles não conseguiam reconhecer, eles estavam ao lado de Jesus, mas não o reconheciam. Então, seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu dizendo: és o único que, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Não leu o jornal? Não leu as notícias? Eles perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nércios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas lhe disseram. Porventura não convia que Cristo padecesse, entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Quando aproximaram da aldeia para onde iam, fez uma menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos
11 e os outros com eles. Amém. Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Aplica esta palavra no nosso coração. Fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recentemente nós tivemos uma notícia de uma dupla sertaneja bem antiga, né, que é Milionário José Rico, de um deles que morreu. E uma das músicas que eles cantavam, o nome era Estrada da Vida. Alguém conhece? Muita gente conhece, hein? Alguém se arrisca? Bom, eu não vou arriscar, mas só vou falar um trecho da letra. Que é esta longa estrada da vida, né? Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. O que mais? Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Vamos, o pessoal está afiado. Na verdade, essas músicas mais antigas, né, se a gente pegar a década aí de 50, 70, elas tinham realmente uma letra mais de cunho moral, né? Hoje não, hoje é mais sensual, mais pornográfico do que tudo. Mas essa era a letra dessa música e é sobre isso que eu quero falar, a estrada da vida. E a vida, na verdade, é uma viagem numa longa estrada. Uma estrada longa e muitas vezes, não poucas, cheia de obstáculos, de barreiras, desvios, buracos, curvas acentuadas, aclives, declives. E para alguns isso começa logo cedo, logo no início da vida. Se a gente pegar o exemplo do Mateus, filho do Jimmy e da Fabrícia, esses obstáculos, essas adversidades, esses desvios começaram logo cedo. A vida é essa viagem nessa grande, longa estrada, né? Com todas essas ocorrências, os obstáculos, desvios, mas Deus nos garante vitória. No meio desta caminhada, Deus nos garante vitória. Na verdade, não garante que ela vai ser plana, não garante que não vai ter obstáculos, mas nos garante vitória. E é lógico que, porque Ele está conosco, nós temos essa vitória. Porque nós caminhamos com Ele, nós temos essa vitória. E a própria palavra diz que eis que ponho diante de ti vida e morte, bênção e maldição. Na verdade, nós temos uma escolha. No meio desta caminhada, durante esta caminhada, em todos os momentos, nós temos uma escolha para chegar ao final, ao destino, mas chegar de forma vitoriosa. Não que os obstáculos não vão ter, não que os desvios não vão acontecer, mas nós temos a garantia que vamos chegar ao destino, vitoriosos. Vitoriosos. É isso que a palavra nos garante. É lógico que a vida é uma escolha. Isso que nós devemos escolher e optar. Eu quero, eu não quero, eu vou por este caminho, eu não vou por este caminho. E dependendo da nossa opção, da nossa escolha, você pode chegar realmente vitorioso ou não no final da estrada, ou chegar ou nem chegar ao final da estrada. E esse texto ele fala dessa estrada, desses discípulos caminhando, desses dois, essa estrada de Emaús, e reflete bem essa estrada da vida. Depois da morte de Jesus, ao terceiro dia, já ressuscitado, possivelmente de tardezinha eles começaram a caminhar, ainda estava claro, mas como a gente leu no texto, quando eles chegaram já estava escuro, ao ponto que eles falaram, insistiram com Jesus, fique aqui, porque já é noite. Então começaram a caminhar de tardezinha, naquele ambiente sombrio, naquele ambiente talvez um pouco frio do deserto. E a vida é desse jeito, dias felizes, dias alegres, dias de sol irradiante, dias de inverno, dias de chuva, dias de tempestade. E eles caminharam dessa forma, e caminharam a passo lento e lamentando os acontecimentos, os últimos acontecimentos, a tristeza, a ausência, a decepção, a frustração, a saudade. E muitos de nós temos caminhado na vida desse jeito, só com lembranças do passado, com tristeza na alma, com tristeza no coração, e às vezes sem esperar a chegar até lugar nenhum. Eu creio que esses homens estavam andando, mas nem com tanto propósito de chegar até Emaús, por causa da tristeza que havia no coração. Tantos acontecimentos na nossa vida,
tantos desvios e tantos obstáculos que às vezes nos tiram a alegria de continuar caminhando, a alegria de continuar crendo que vamos chegar no final com a vitória, a desesperança que o amanhã vai chegar, que as coisas vão acontecer, que vai dar certo. E algumas vezes nós passamos por algumas pessoas e perguntamos: como vai? E a pessoa responde assim, possivelmente já respondeu para você: estou levando, estou na luta, estou na batalha, porque exatamente tem passado por esses momentos tão difíceis da vida, tem andado por essa estrada da vida, mas com tanta dificuldade que às vezes até perde a esperança, a fé de que tudo acabou, que não tem mais jeito. Vamos continuar caminhando, vamos continuar andando, mas sem destino, sem direção, sem alvos e sem sonhos. Se essa é a sua situação nessa noite, eu tenho para você uma palavra de alegria. O Senhor Jesus vai restaurar isso na sua vida. Ainda que seja assim, ainda que seja sombrio a sua caminhada, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor Jesus está aqui. E é sobre esse tema que eu quero falar, da estrada da vida. A primeira coisa que acontece na estrada da vida, partindo do princípio desse texto, é que ela promove crescimento e amadurecimento. Esses obstáculos, essas dificuldades, esses desvios, na verdade, que Deus permite, é para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. É para crescermos tanto emocionalmente, fisicamente, em todas as áreas. E nós crescemos dessa forma nessa estrada da vida. Deus permite isso para o nosso crescimento, por amor a nós, para nos desenvolver. Aliás, nenhuma planta ela cresce na sombra, ela cresce no sol. Então precisa desses obstáculos, desvios para o nosso crescimento. Todos nós precisamos crescer. Todos nós começamos como crianças, nascemos. Até os 2 anos nós não conseguimos fazer nada, nem talvez começando a caminhar. Mas a partir dos 2, nós já temos algumas tomadas de decisão. Então os pais, na verdade, a maioria das palavras para os filhos nessa idade é: não toca, para aí, não pode, não, não, não. Mas a criança quer fazer. Ela não tem noção ainda de perigo, ela não tem noção ainda do que pode, das consequências que ele pode ocorrer, mas ela quer fazer. E se deixar a porta aberta, ela vai para a rua, mas não tem noção de perigo para ir para uma rua. Por isso que nós pegamos, protegemos, falamos não, e é exatamente como Deus faz conosco. Nós estamos em fase de crescimento. Começamos como criança, depois adolescentes, e é uma fase muito gostosa, maravilhosa. Quem tem filho adolescentes aqui? Bênção pura, não é? Fala, glória a Deus. Deus é bom, fala com ele. Bom, nossa fase nós já passamos. Mas vem essa adolescência, e às vezes é difícil entender, é difícil compreender. Você fala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, mas acontece tudo novamente do mesmo jeito. E você vai pedindo graça a Deus, vai orando, e Deus vai te abençoando. E você manda aqui para o Zoom, e Deus vai abençoando. Você investe, é lógico que tem muita coisa que tem que fazer em casa. Mas passamos por essa fase, depois os jovens, e alguns chegam a adultos. Outros continuam ainda, mesmo com 30, 40, 50 anos, um adolescente, ainda um jovem, ou até mesmo uma criança. As atitudes, as formas de agir, alguns chegam à fase adulta. Mas é também um crescimento emocional, um crescimento espiritual. E antes mesmo dos nossos pais imaginar como que nós seríamos, quando que nós chegaríamos, antes mesmo do nosso pai imaginar sobre nós, Deus já imaginava e já sabia como você era há muito tempo. Deus já tinha te gerado no espírito, na sua alma, no seu coração há muito tempo. Deus já havia te gerado. Então antes mesmo dos seus pais imaginar como que era, como que você era, Deus já sabia. No tempo certo Ele te gerou. No momento certo Ele te gerou. Na família certa Ele te gerou. No país certo Ele te gerou. Deus fez tudo perfeito e sabia. Então quando você nasceu, para os seus pais foi até uma surpresa. Ver os olhos, ver o rosto, com quem se parece, aonde que tem característica de um e de outro. Mas para Deus não havia nada de surpresa. Quando você nasceu,
Deus não ficou surpreso porque Ele já te conhecia e já sabia quem você é. Do jeito que você é, o seu cabelo, os seus olhos, seu corpo, tudo Deus sabia. Deus sabia perfeitamente, porque Ele planejou você. Lá no céu, Ele planejou a sua vida, Ele te trouxe a este mundo com propósito e desígnios. Propósito e desígnio. Você tem um propósito aqui. Você não está aqui por acaso, à toa. Deus tem um propósito na sua vida. E Deus te criou e te planejou com dons e talentos que ninguém tem. Você pode olhar para o lado e ver a pessoa que está ao seu lado. Ela é totalmente diferente de você. Você é única. Você é único. Deus te fez assim, com propósitos, com desígnios, com planos na sua vida, e colocou para caminhar nessa estrada. Mas quando você nasceu, Satanás se deu conta de que você é uma ameaça para o inferno. Com todo esse propósito de Deus, com todos esses desígnios, com os dons e talentos, você é uma grande ameaça para o inferno. E aí que vem as adversidades da vida, as nossas lutas e as nossas batalhas. Você é uma pessoa perigosa para o reino das trevas. Você pode até não imaginar isso, mas o inferno treme por sua causa, daquilo que Deus fez na sua vida, como Ele te planejou, os dons que você tem. Nós temos um potencial para mudar toda uma geração. Nós temos potencial para mudar toda uma cidade. Nós temos potencial para mudar o nosso país, o nosso mundo. Você tem um grande potencial, porque Deus te criou com este potencial. Mas Satanás sabe disso. E é por causa desses talentos e dons únicos que você tem, que ele se sente ameaçado e se levanta e é 24 horas lutando contra a nossa vida para nos destruir. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio, no mesmo versículo ele fala, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é gozar de todo esse dom e talento que Deus te deu para a glória dele. Então, Deus te fez com todos esses dons e talentos e quer te usar para louvor e glória dele. E às vezes nós ficamos parados, e às vezes nós não nos movimentamos, e às vezes nós ficamos reclamando e murmurando, como esses homens caminhando pela estrada da vida, com o próprio Jesus ao lado, e reclamando de coisas do passado. Pensava que seria assim, pensava que ele ia fazer isso, pensava que ele ia redimir Israel, e a gente fica murmurando e lamentando coisas do passado, em vez de levantar a cabeça e saber que Deus tem um propósito para a minha vida neste lugar. Algo maravilhoso Deus tem. Não foi à toa que Deus me trouxe neste mundo. Nós somos realmente uma ameaça para Satanás, porque nós temos dons e talentos únicos. Então o reino da terra começou a batalhar para roubar a sua identidade, para roubar os seus dons, as suas habilidades, o prazer, a alegria, a sua fé, o seu amor, em todos os momentos, em todo o tempo. Ele vai lutar para isso, para roubar a sua identidade. Qual é a sua identidade? Quando pergunta quem sou eu sou filho do Deus vivo, Ele que me criou. O diabo está falando, você não é nada, você não pode nada, você é um derrotado, você é um filho das trevas. Mas Deus está falando, você é um vencedor. Essa é a sua identidade. Deus te criou para triunfar, para ser bênção na sua casa, na sua família, na igreja, na sua célula, no seu trabalho. Deus te fez para prosperar, para crescer, para desenvolver. O diabo sempre vai lutar para que isso não aconteça, mas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós temos a vitória em Cristo Jesus. A batalha é 24 horas, 24 horas por dia. Alguém já assistiu aquele filme O Exterminador do Futuro? Que a missão é voltar ao passado para matar aquele que seria a grande ameaça do futuro, aquele que iria revolucionar o futuro. E o diabo está voltando para nos exterminar, porque nós somos uma grande ameaça. Na mão do Senhor Jesus, nós podemos muita coisa. Nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos a maioria. Com o Senhor Jesus, nós somos a maioria.
Por isso que quando você coloca-se de joelho e começa a orar, é real isso. O inferno treme. O inferno começa a tremer, porque coisas vão acontecer a partir da sua oração. Pelo poder que Deus te deu, pela autoridade, pelo dom, pelo talento. Então, quando você sai e fala deste amor para uma pessoa, o inferno está tremendo, porque sabe do poder desta palavra. Quando você vai e ora por alguém que está enfermo, o inferno está tremendo, porque sabe que tem poder nesta palavra. Quando você reúne a sua família, abençoa os seus filhos, o inferno está se sentindo ameaçado, porque sabe que naquela família vai começar a fluir a bênção de Deus, a graça do Senhor. Há uma autoridade sobre a nossa vida que a gente nem imagina, queridos. Deus nos fez assim, Deus te fez único, com dons e talentos, e Deus quer usar isso para a glória do seu nome. Você não é um perdedor, você não é um João ninguém, você é filho de Deus. Você é um filho de Deus, com toda a autoridade. Aliás, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós temos Jesus no nosso coração como Senhor da nossa vida, o diabo não consegue olhar em nós, tamanho é o brilho do Senhor na nossa vida. Ele tem que se ajoelhar, ele tem que se rebaixar, é como ele foi diante de Deus para falar a respeito de Jó. Olha o teu servo, olha o meu servo Jó, mas se fizer isso, e Deus permite algumas coisas, tem que ter a autoridade de Deus para tocar na sua vida. A palavra do Senhor diz que quando nós temos Jesus no coração, o maligno não nos toca. Ele não pode nos tocar, ele não pode tocar naquilo que pertence ao Senhor, sem a autoridade de Deus, sem uma autorização. Agora, o que dá brecha para ele nos tocar? O que dá brecha para que esse propósito, esse desígnio de Deus na nossa vida não avance, não progrida, não cresça, não desenvolva, e nós ficamos estagnados? É aceitar essas investidas do inimigo, e caímos nela, pecamos, nos afastamos do Senhor, e aí abrimos toda uma brecha, legalidade para que o inimigo haja na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mas nós temos uma autoridade sobre nós, que Deus nos deu. Você é único. Deus te criou assim. Nesta estrada, tanto Deus como Satanás, ele tem objetivos a nosso respeito. Tanto Deus como Satanás. E como eu falei, Satanás é 24 horas lutando para que você caia, lutando para que você perca, lutando para te derrotar. Ele não quer ver a sua felicidade. Ele não quer, então ele vai usar de vários meios. Ele vai usar de vários artifícios. Ele vai usar uma televisão, ele vai usar um computador, ele vai usar o que for preciso. E não vai aparecer nada de feio, vai aparecer muita coisa atraente, bonita, para que você caia, para que o seu propósito, para que a sua vida interrompa, para que a sua caminhada interrompa. Então, você é uma grande ameaça para o inferno. Saiba disso, porque você tem unção de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus sobre a sua vida. Deus quer que você cresça, o objetivo dele é o nosso crescimento e desenvolvimento, mas o objetivo de Satanás é bloquear esse desenvolvimento e esse crescimento. Ele vai bloquear de todas as formas, e aí vai depender da nossa escolha, vai depender daquilo que nós optamos, vai depender daquilo que nós desejamos. Depende da nossa escolha. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel que eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Está aí a palavra nos ensinando, está aí todas as instruções. E eu fico triste com a estatística que nós ouvimos ontem. Nós participamos nesse final de semana do encontro regional da UDF. Quem estava ministrando era o Greg Hill. E foram apresentar uma estatística a respeito dos adolescentes, pessoas que crescem na igreja, mas que chegam numa fase, daí dos seus 25 ou 30 anos, eles saem da presença do Senhor. Eles se desviam da presença do Senhor. E o índice é alto. Por causa dessa escolha, ele diz: eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Por isso temei ao Senhor, servi-o fielmente, vede quão grandes coisas ele fará. Mas se preservardes a andar no caminho do mal, se vocês saírem deste caminho de obediência, perecereis. Isso é real. Essa é a caminhada da vida. O caminho é esse. O próprio Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por. Esse é o nosso caminho. Podemos até
deslizar, podemos escorregar, mas nós temos que manter este foco, nós temos que manter essa visão. Nosso alvo é aquilo, nós vamos chegar ao céu. Nosso alvo é Jerusalém. Nosso alvo não é Emaús, nosso alvo é Jerusalém celestial. Um dia nós vamos estar sendo servidos pelo próprio Senhor Jesus. Isso aqui é só uma gotinha das grandes bênçãos que o Senhor tem para nós. Por isso que nós temos que tomar uma decisão. Eu vou caminhar firme com o Senhor Jesus. Quando eu aceitei Jesus, nós tínhamos um Fusquinha 69, que eu já falei isso várias vezes, e era conhecido na cidade, porque poucos tinham daquela cor, de café com leite, ou burro fugido, essas cores assim que a gente conhece. E logo quando eu me converti, então, eu coloquei um adesivo, né, atrás no vidro, falando: eu aceitei a Jesus, eu assumo, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Nós temos que tomar isso como realidade, porque aonde que nós chegarmos, nós temos que nos identificar. E qual é a nossa identidade? Eu sou filho do Deus vivo. Essa é a nossa identidade. Eu sou um servo do Senhor Jesus, eu sou um cristão. Em muitos lugares nós temos chegado e nem temos anunciado isso. Aliás, escondemos até. Aliás, pegamos a Bíblia que está na bolsa e lemos bem escondidinho para que ninguém veja. E é isso que o diabo quer, que você esconda e enterre o seu potencial e o seu talento, sabendo que o que vai abrir as portas é a presença, é a graça do Senhor Jesus na sua vida. É isso que vai abrir as portas. É uma escolha, devemos escolher. Você tem dons e talentos, você é um potencial na mão do Senhor, você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, e o inferno treme por sua causa. Você pode mudar toda uma geração, uma cidade inteira, um país, uma nação, o mundo inteiro, em nome do Senhor Jesus. Bom, no segundo ponto, na estrada da vida, Jesus sempre está ao nosso lado, nunca vai nos abandonar. Ele é o Emanuel. Versículo 15 e 16 desse texto que nós lemos, ele diz: o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam fechados, para que não o conhecessem. Quantas vezes Jesus está conosco? Em todos os momentos Jesus está conosco, mas nós não percebemos a presença de Jesus. Nós não nos damos conta que Jesus está ao nosso lado, e às vezes até culpamos Deus por muitas coisas que acontecem na nossa vida, pelas nossas próprias escolhas, desse caminhar nessa estrada, e nós não percebemos a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Nós não percebemos isso, que Ele está ao nosso lado em todos os momentos, que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E nos deixamos levar por esses ataques do inferno, pela palavra do inimigo, do conceito do diabo a nosso respeito. Você é um perdedor, não adianta ir mais para a igreja, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo, para que perder o seu tempo? E aí nos afundamos cada vez mais. E não percebemos, não temos olhos para ver, não temos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo ao nosso lado. Filho, eu te amo. Filho, eu tenho propósito na sua vida. Filho, você é especial, eu tenho prazer em ti. Eu não te abandonei. Eu me lembro muito bem dessa passagem no livro de Mateus, quando fala daquela tempestade. Jesus dá uma ordem para os discípulos e fala: entrem no barco. Eu vou despedir a multidão, que é aquela multidão que foi alimentada pelos pães. E eles entraram no barco segundo a ordem de Jesus, segundo o que o Jesus ordenou, obedeceram a palavra do Senhor. Só que Jesus não voltou para o barco. Ele foi para o monte orar sozinho. E eles começaram a lutar com a tempestade no início da tarde, até a madrugada, por volta de 3 a 6 horas da manhã. E eu fico imaginando esses discípulos, eu fico imaginando esses homens dentro daquele barco, no meio da escuridão, no meio do frio, remando, e a tempestade só aumentando, as forças acabando, não tinha mais forças para remar, não tinha mais como direcionar o barco, não sabia nem para onde ir, e possivelmente alguns falavam assim: vamos pular desse barco, vamos abandonar tudo, não tem mais jeito, cadê esse Jesus? As forças já não tinham mais, e não tinha mais o que fazer, era deixar o barco ir à deriva. E possivelmente na sua vida alguma circunstância desse jeito está acontecendo. Você já não tem mais força para lutar, você não tem mais direção, não sabe o que fazer, não sabe aonde buscar.
é escuro, você não enxerga mais nada na frente, é frio, é uma solidão. Por mais que você tente remar, você não consegue. E as forças vão se indo. E o desejo do seu coração é pular do barco, é abandonar o barco. Saiba de uma coisa, você não está sozinho. Jesus não te abandonou. No meio dessa tempestade, Ele está lá, está ao seu lado. Você talvez não esteja percebendo, mas Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado. Aqueles discípulos apavorados, e de repente Jesus aparece de forma sobrenatural. Quando você menos imaginar, um milagre sobrenatural de Deus vai acontecer. Quando você menos imaginar, você vai ver Jesus chegando. E eles viram Jesus chegando, andando por sobre as águas, e eles gritaram de medo: é um fantasma. Porque naquela época, segundo os historiadores, quando havia tempestade, a história diz que os fantasmas andavam por sobre as águas. Então logo quando eles viram aquele homem andando, falaram: é o fantasma. Agora, a primeira palavra de Jesus para aqueles homens não foi para o externo, a tempestade, o vento, o mar. Não foi falando: mar, acalma, tempestade, acalma, vento, pare. A palavra foi direto ao coração deles, porque a tempestade maior estava na alma, no espírito. E muitas das vezes na nossa vida, essa tempestade externa, o que está acontecendo externo, não é tão grande como a tempestade dentro da nossa alma e do nosso coração. Há um temor na nossa alma, há um medo, há um pavor de que nós não vamos conseguir, de que Deus nos abandonou. E nós então começamos a chorar e clamar, e aquela palavra de Jesus, quando chegou até aqueles homens, foi assim: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. O vento continuava, a tempestade continuava, o mar continuava revolto, mas no coração deles havia calma, porque agora eles perceberam a presença de Jesus. E que nessa noite você perceba a presença de Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família. A palavra dele para você: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Você não está sozinho. No meio dessa tempestade, dessa luta, deste caminho, dessa estrada da vida, eu estou contigo. Você não ficará sozinho. Vai ter luta, vai ter tempestade, mas com Jesus você é mais do que vitorioso. Com Jesus você é mais do que vitorioso. Na estrada da vida, Jesus sempre está ao nosso lado. Nessa estrada, Jesus nunca nos abandona, sempre vai estar ao nosso lado. Agora, não basta a gente saber que Ele está ao nosso lado. Não basta a gente saber que Ele está conosco. Nós temos que nos envolver com Ele. Nós temos que nos envolver com o Senhor Jesus, nós temos que ter experiência com Ele. Aqueles homens estavam caminhando, Jesus se aproximou e foi conversando, e eles não perceberam Jesus por um longo tempo. E Jesus expunha as Escrituras e falava das Escrituras, mas o coração, a alma, os olhos estavam focados em outra coisa, nas coisas materiais, no reino material, e não percebiam a presença de Jesus. Então não basta só a gente saber que Jesus morreu na cruz, que ressuscitou. Não faz sentido para nós só saber disso e participar da ceia. Nós temos que conhecer a Jesus. Nós temos que ter experiência com Jesus. Nós temos que saber que Ele está ao nosso lado. Nós temos que sentir a Tua presença, os Seus braços nos envolvendo, o Seu amor, a Sua graça. Nós temos que nos sentir Jesus nos carregando no colo. E muitas das vezes nós não temos essa sensibilidade. Muitas das vezes nós passamos despercebido. E muitas das vezes nós não temos nem coragem de falar que nós aceitamos a Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que eu sou um crente no Senhor Jesus, que a minha casa é lugar onde Jesus se manifesta. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos envolvimento. Nós queremos os milagres, nós queremos ver Jesus agindo, mas nós não queremos nos dar para o Senhor Jesus. Nós temos os dons e os talentos, mas nós não queremos colocar isso à disposição da obra. Nós temos um potencial enorme, mas que está enterrado e escondido. E como a palavra diz, o que adianta ter a luz debaixo da cama? Luz é para iluminar, você é luz neste mundo. E você tem que colocar esse farol para iluminar, porque tem muitas pessoas que estão precisando de uma palavra sua do seu lado, seja um familiar, seja um amigo,
seja um vizinho. É isso que está acontecendo nesses dias de casa de paz. Muitas pessoas estão precisando de ter uma luz, para ter um norte, para ter uma direção, que é o Senhor Jesus. Nós não precisamos, nós temos que nos envolver com o Senhor Jesus. Não é só saber que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas nós temos que nos envolver com o Senhor Jesus. É isso que Deus te chama nessa noite. Ele não quer só te presentear com esses dons e talentos, mas Ele quer usar a sua vida para ser um potencial na mão dEle, para transformar esta geração, este mundo. Deus quer te usar desta forma. Nós tivemos nesse encontro regional, e o Greg Hill contou uma experiência, um exemplo, uma ilustração, que chamou muita atenção, que fala dessa questão de saber que Jesus morreu na cruz, mas conhecer Jesus de fato, de verdade, na prática, na experiência própria. Saber, todos sabem. E quando você fala de Jesus, as pessoas falam aí fora: eu tenho Jesus no meu coração. Quando você fala aí fora: não, eu sei, Jesus morreu por mim. Mas nunca se envolveu com Jesus e nunca conheceu pessoalmente. Todas as pessoas na Bíblia que a gente vê que teve um encontro com Jesus e foi real, a vida foi transformada. Nunca mais a gente é o mesmo quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus. A sua vida, a sua casa, a sua família nunca mais será a mesma, porque quando nós temos um encontro com Jesus, é uma mudança radical em todos os sentidos. Não tem como Jesus entrar na nossa vida e continuar da mesma forma. Porque onde Jesus entra, onde que nós abrimos o nosso coração para que Jesus entre, a mudança é certa. A transformação é certa em todas as áreas da nossa vida. É lógico que estamos num processo de crescimento e desenvolvimento nessa estrada da vida. E isso vem com busca, com oração, com jejum, com voto, com presença, com se disponibilizar para o reino. Nós vamos crescendo. É um processo de santificação. É um processo de crescimento. Mas nós precisamos nos envolver com Ele. Nós precisamos realmente conhecer e ter experiência com Jesus. E ele contou a seguinte ilustração: nas nossas escolas, para a gente passar, a gente tem que ter nota. Então a gente estuda e alcança aquela nota e você é aprovado. Teoricamente você está aprovado. Teoricamente você memorizou tudo aquilo, decorou, estudou e alcançou. Mas quando você vai para uma empresa e quando você começa a aplicar aquilo que você aprendeu teoricamente na escola, é muito diferente na prática. O próprio ambiente, tudo é muito diferente. Então falar eu sei fazer isso é uma coisa, ter experiência naquilo é outra. E ele contou a seguinte ilustração de uma criança de 7 anos andando de bicicleta. E vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E uma pessoa de 30 anos aprendendo a andar de bicicleta, teoricamente, no papel. E ele começa a escrever. Primeiro você passa a perna, segura, senta no cilindro e vai fazendo 29 pontos para decorar ali de procedimentos como andar de bicicleta. Então ele faz todos aqueles 29 pontos, estuda aquilo, memoriza e vai para o teste. Chega lá no teste, teoricamente ele sabe tudo. Teoricamente está tudo na memória. Ele sabe. E o teste é teórico. Pergunta para os dois, a criança de 7, o de 30 anos. Faz o teste escrito. Lógico, o de 30 anos vai passar no teste. A criança não. Mas agora vamos para o teste prático. Coitado, ele não vai sair, ele vai cair. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você sabe ou conhece realmente a Jesus Cristo? Vamos fazer o teste? Tem muita gente que conhece a palavra. Tem muita gente que sabe de frente para trás, mas não tem experiência com Jesus. Tem muita gente que cita até os versículos, mas não tem uma experiência prática com o Senhor Jesus. E aí o diabo está fazendo o quê? A sua caminhada nessa estrada da vida
está sendo interrompido, os seus talentos estão sendo roubados, e você não está crescendo, você está atrofiando. Espiritualmente você está atrofiado. Espiritualmente não tem alegria na sua alma quando fala: vamos para um culto de célula, vamos para a casa de paz, vamos para a reunião 6 horas da manhã, vamos para o domingo com Jesus. Não tem alegria para isso, não tem prazer, porque foi roubado no caminhar da vida aí dessa estrada. Foi roubado os seus dons e os seus talentos. O livro de Jó, no capítulo 9, 11, ele vai dizer: quando passa por mim, não posso vê-lo, e se passa junto de mim, eu não percebo. Jó, em todo aquele sofrimento que ele passava, ele já não percebia mais a presença do Senhor Jesus, ele já não percebia mais o toque do Senhor Jesus. E possivelmente na sua vida você já não tem percebido, quando o Senhor passa por você, fala: filho, eu te amo, filho, eu tenho prazer em ti, filho, você é o meu filho amado, minha filha amada. Você não percebe isso, você não sente mais o toque do Senhor Jesus. Há uma frieza na alma, no espírito, há um distanciamento tão grande que é como aqueles dois caminhando naquela estrada escura, fria, deserta, e só lamentando e remoendo coisas do passado, distante da presença do Senhor Jesus. Salmo 34, 18, ele diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor. Deus não está longe, Deus está ao seu lado, querido. Perto está o Senhor Jesus, ao seu lado. Perto está o Senhor Jesus. E o próprio Jesus disse que Ele põe diante de nós uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tem essa porta aberta diante de você. Você tem que escolher, você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma opção. Não é hora de ficar pensando em um, em outro, em família. Não, o que eu quero na minha vida? Qual é o propósito? Quem sou eu? Não deixe que o inimigo rouba aquilo que Deus te deu de melhor, a sua salvação. Não deixe que o inimigo roube aquilo que você vai desfrutar pela vida eterna, que é a presença do Senhor Jesus. Vai chegar um tempo que não vai haver mais tristeza. Essas lutas, esses desvios, esses obstáculos não terão, porque diz a palavra que lá no céu é tempo de alegria em todos os momentos. Então não se deixe levar pelos pequenos prazeres que vai roubar toda a sua vida eternamente. Perto está o Senhor daqueles que o temem. Hoje é tempo oportuno para você abrir os seus olhos. Hoje é um tempo oportuno para que você reconheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Hoje é o tempo oportuno para que você abra o seu coração e fale: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu quero te perceber, você está ao meu lado, mas eu não estou vendo. Eu quero te sentir, Senhor. Hoje é o tempo oportuno para isso. Não é amanhã, não é depois, é hoje, queridos. É agora. O Senhor Jesus te convida, Ele bate a porta do seu coração e fala: ei, escuta a minha voz. Infelizmente o som da televisão está tão alto que você não consegue ouvir a voz do Senhor Jesus. Você não consegue ouvir o toque do Senhor Jesus na porta, porque o som está tão alto lá dentro, num BBB, numa tantas coisas aí deste mundo, que te ofusca e você não consegue enxergar a Jesus e nem muito menos ouvi-lo. Mas Ele está falando: eu te amo, você é o meu filho amado, você é único. Eu te gerei há milhares e milhares de anos, antes que os seus pais imaginavam. Você não foi surpresa para mim quando você nasceu, porque eu te gerei com propósito e com desígnios. Dá um cutucão na pessoa do seu lado, fala: acorda. Hoje é o tempo oportuno para você começar uma caminhada nova, para uma vida vitoriosa, para uma vida de bênção. Tome uma atitude, faça algo. Como aquele filho pródigo: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu,
já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um servo, como um empregado. Com certeza o pai está com os braços abertos para te receber. Com certeza vai haver festa. Com certeza ele vai te dar uma roupa nova. Com certeza algo maravilhoso. Deus está esperando por isso, querido. Deus anseia por este momento de você vir ao encontro dele, falando: Senhor, eu pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita. Deus está esperando, como aquele pai olhando para o horizonte todos os dias, esperando aquele filho chegar. Deus todos os dias anseia pela sua volta. Deus todos os dias espera que você volte e fale com ele: Senhor, eis-me aqui, me perdoa. Para a gente finalizar, a terceira lição que a gente tira desse texto: na estrada da vida, a nossa direção é a Jerusalém celestial. Nessa estrada da vida, o nosso alvo, o nosso destino é a Jerusalém celestial. Não é a Serra, não é Vitória, não é o Espírito Santo, é Jerusalém celestial. É ali que nós queremos chegar. E ele fala: eu tenho preparado para vocês uma casa, uma mansão. Isso é na Jerusalém celestial. Nosso destino é esse. Ele fala no versículo 32 e 33 desse texto: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? Na mesma hora nós nos levantamos e nos voltamos para Jerusalém. Se está ardendo o seu coração nesta noite, este é o momento para que você volte para Jerusalém. Este é o momento que você tem que voltar para o seu destino, para aquilo que Deus te criou como propósito e desígnio, Jerusalém celestial. Esse é o seu propósito. Emaús esconde diversas rotas e muitos endereços. Os discípulos estavam, na verdade, fugindo da situação, se omitindo. Emaús é um endereço de fuga. Saia deste destino, saia deste endereço, mude. Não adianta fugir, você não vai conseguir fugir de Deus. Você pode subir no mais alto, diz a Bíblia, ou no mais profundo dos mares, Deus vai estar lá. Você não vai conseguir fugir de Deus. Deus te ama e Ele quer cumprir os propósitos dele na sua vida. Emaús é fugir da presença do Senhor, é querer se distanciar, é querer não se envolver, é querer ser indiferente. Não dá para a gente ser indiferente quando se fala da palavra, quando se fala de Jesus. Olha aquela mulher Raabe, ela morava em cima do muro, mas diante do confronto, ela tomou uma decisão que mudou toda a sua história e a sua família. Ela decidiu sair de cima do muro. E esta noite você tem que tomar uma decisão: saia de cima do muro. Cima do muro não é o lugar para você ficar. Você tem que tomar uma decisão: eu quero me voltar para Jerusalém e não continuar nesta Emaús. Emaús é fugir, é distanciar da vontade de Deus, é não assumir qualquer compromisso, é dirigir para caminhos e rotas. São caminhos que nos impedem a reconhecer ao Senhor, caminhos que nos impedem de reconhecer a presença, ao toque do Senhor Jesus. Volta para Jerusalém. Voltar para Jerusalém é experimentar a ressurreição do Senhor Jesus. De que adianta a gente participar dessa ceia se nós não reconhecemos isso? Se o nosso destino está em Emaús e não Jerusalém. Quando nós voltamos para Jerusalém, nós reconhecemos a ressurreição, conhecemos o propósito da morte de Jesus, da sua ressurreição. Volta para Jerusalém. Esse é o tempo de você voltar. Ainda que estejamos em Emaús, talvez você já chegou lá, mas há tempo de você voltar, como aqueles discípulos. Ouça a voz do Senhor Jesus, decida voltar. Tem uma ilustração de um rato e um elefante. E o ratinho estava caminhando por uma estrada e de repente nessa estrada havia uma ponte, mas muito perigosa, estreita, comprida.
E ali aquele ratinho parou. Ele não conseguiu mais ir adiante, atravessar aquela ponte. Logo em seguida ele veio o elefante. Então o ratinho aproveitou o elefante e pulou em cima dele. O elefante então começou a atravessar a ponte. E a ponte balançava. E a ponte ia para um lado e para o outro. E o ratinho agarrado em cima. E o elefante caminhando. E a ponte chacoalhando. E foi assim até o final. E quando chegou ao final, atravessou toda a ponte, já do outro lado. Aquele ratinho olha para o elefante e fala com ele: Xará, nós balançamos aquela ponte, nós chacoalhamos aquela ponte, nós vencemos aquela ponte. Na caminhada da vida, nós podemos olhar para Deus e falar: ó Deus, nós balançamos aquela ponte, nós atravessamos aquela ponte, nós chegamos do outro lado, nós chacoalhamos aquela ponte. A força vem dele, querido. O poder vem dele. A graça vem dele. A vitória vem dele. Esse é o nosso Deus. Nesta estrada da vida nós não estamos sozinhos. Você tem uma identidade. Você é um filho do Deus vivo. Você é um vencedor. Não interrompa a sua caminhada. Mas este é o momento de você continuar sabendo que a vitória é certa. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Não interrompa os propósitos de Deus na sua vida. Deus tem sonhos contigo. Deus tem algo especial na sua vida. Jesus nunca deixou de estar ao seu lado. Sempre está ao seu lado. E eu quero te dizer algo muito sério. O seu destino é Jerusalém Celestial. E nesta noite o Senhor Jesus te convida para isso. No meio dessa caminhada, talvez você parou, estagnou e perdeu esses propósitos, esses princípios de Deus. E nesta noite Ele te chama para retornar para Jerusalém. Nesta noite Ele te chama para que você possa falar como um ratinho. Chacoalhamos aquela ponte, mas somos mais do que vitoriosos.